Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Frequência Jurídica, o seu podcast para entender os alicerces da sociedade do direito. Eu sou a Laine, do segundo período de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Guanhães, juntamente com minhas colegas Arielle, Aldeides, Daniela, Elibe e Natália. Este podcast pertence ao projeto de extensão supervisionado pelo professor Jonathan Barbosa Silva. Para começar, vamos direto ao nosso primeiro pilar, o elemento humano. É comum usarmos povo, nação e população como se fossem a mesma coisa. Mas no mundo do direito e da ciência política, eles têm significados bem específicos. Arielle, qual a diferença entre povo e população? Bom, para começarmos com esses dois conceitos, definindo primeiro população, eu digo que se trata de um conjunto de todos os indivíduos que habitam um determinado local, seja ele um país, ou uma cidade, ou uma certa região. Mas qual é a abrangência desse termo de população? Ele inclui não apenas os nacionais, mas também todos os estrangeiros que vivem aqui no Brasil. Por isso se tem o conceito atribuído de geográfico e numérico, porque se refere a todas as pessoas residentes. Agora, povo, o conceito de povo já distingue de população. Não é um conjunto de todos os indivíduos, é um conjunto de pessoas ligadas a um estado por um vínculo de nacionalidade. A abrangência desse conceito, ela exclui os estrangeiros que vivem no país e considera apenas os brasileiros natos e naturalizados. Dando um exemplo aqui no Brasil. Se fosse no Japão, seria a mesma forma. Um brasileiro que vive no Japão faz parte do povo brasileiro, mas não da população do Brasil. Ele pertence à população do Japão. E todos que residem no Brasil, sejam brasileiros, americanos ou chineses, compõem a população brasileira. Povo é um termo estritamente jurídico e político, sendo o corpo político que detém a soberania e exerce a cidadania. Enquanto a população é o número de habitantes de um município ou país, o povo é a base da Constituição Federal. Por quê? Porque todo o poder emana do povo. Então, o povo é a parcela da população que participa da vida política. Agora, sobre a nação, gostaria que nossa convidada Aldeides explicasse um pouco para nós. Nação é um conceito cultural, mas na visão de Kelsen, achei interessante. Nação é um conceito de sociedade ou comunidade, distinto do Estado. Para ele, a nação é um grupo de pessoas unidas por laços culturais e históricos, como língua, religião, costumes e tradições, enquanto o Estado é a entidade política jurídica soberana e com um território definido. Portanto, uma nação não precisa de um Estado para existir, como os curdos, mas o Estado-nação ideal seria a união de um território com uma nação culturalmente homogênea. Nação versus Estados. Um grupo de pessoas unidas por uma entidade cultural, histórica e linguística, religiosa e comum. Estado, uma identidade política e jurídica que possui soberania e um território delimitado por fronteiras. Portanto, uma nação não precisa de um Estado para existir, como os curdos, mas o Estado-nação ideal seria a união de um território com uma nação culturalmente homogênea. Nação versus Estados. Um grupo de pessoas unidas por uma identidade cultural, histórica, linguística e religiosa. Estado, uma identidade política e jurídica, que possui soberania e um território delimitado por fronteiras. Então, a relação entre nação e Estado seria nações sem um Estado próprio, como os curdos, que são um grupo culturalmente unido, mas sem território soberano. Estado multinacional, um único Estado pode abrigar várias nações, como o Brasil, como diversas nações indígenas e culturais, convivendo dentro de um mesmo Estado. Estado-nação, a fusão de uma nação com um Estado, onde a população do Estado compartilha uma identidade nacional. E exemplo para ilustrar seria os curdos, que representam uma nação sem Estado, com uma identidade cultural e histórica comum, mas espalhados por diferentes países. E o Brasil, nada mais, um Estado que abriga diversas nações, incluindo a nação brasileira em um sentido amplo de identidade cultural e histórica, mas também diversas nações indígenas e outras comunidades culturais, como quilombolas e ribeirinhos. Então, para termos um Estado, precisamos de pessoas, mas não só. Precisamos de um lugar. Agora que sabemos quem somos, onde estamos? Nosso próximo pilar é o território, e ele não se resume apenas à terra que pisamos. Para o Estado, o território tem uma dimensão física e outra jurídica.
Para falar disso, temos nossa próxima convidada, a Natália. O território é o espaço físico onde o Estado exerce sua autoridade de forma exclusiva. Ele inclui a superfície terrestre que a gente vê no mapa, o subsolo, as águas internas como os rios e lagos e o mar territorial, que se estende por 12 milhas náuticas a partir da costa. Nesse contexto, Natália, e a dimensão jurídica, como ela se manifesta? A dimensão jurídica vai além do chão. Ela inclui o espaço aéreo acima do território e uma ideia de extraterritorialidade. Pense em uma embaixada brasileira em Paris. Mesmo estando na França, o espaço da embaixada é considerado território brasileiro para fins diplomáticos. A mesma lógica se aplica a aeronaves e embarcações registradas no país, que de certa forma carregam o território consigo. Isso é a prova de que a nossa jurisdição não se limita ao que nós podemos ver, mas é a força que une tudo isso. O povo, a nação e o território é a soberania, nosso próximo pilar. Chegamos ao poder máximo. O conceito de soberania é o pilar mais importante para definir um Estado. E ele tem duas faces. Para falar da primeira, a soberania interna, nossa participante Elbe vai falar um pouco para nós. Bem, a soberania interna é a capacidade que o Estado tem de mandar dentro de suas próprias fronteiras. É o poder supremo para criar leis, fazer justiça, administrar e manter a ordem sem que ninguém dentro de seu território possa desafiar essa autoridade. Em uma democracia, como a que vivemos, essa soberania é exercida pelo povo, que delega aos seus representantes, através do voto, esse poder. Concordo com suas palavras, Elbe. O povo é o verdadeiro soberano. Daniela, em nosso país também temos as partes soberanas. Como ela se manifesta? A soberania externa é a independência do Estado em relação a outros. Significa que no cenário internacional, todos os países são considerados juridicamente iguais. Então, o Brasil tem o direito de decidir seu próprio destino, seja ao fazer acordos ou de se posicionar em debates internacionais, sem interferência de potências estrangeiras. É por isso que cada país tem seu assento na ONU e seu voto conta da mesma forma. E hoje, com a globalização, podemos dizer que a soberania dos países está sendo limitada por acordos e tratados internacionais? Exatamente. Esse é um ótimo ponto. Vale ressaltar que a soberania não é um poder absoluto, mas é exercida em um mundo interligado. Dessa forma, quando um país assina um tratado, ele está limitando sua soberania de forma voluntária em nome de um benefício maior, como a cooperação internacional, por exemplo, sendo um jogo de equilíbrio. No entanto, esse equilíbrio é constantemente testado. Vimos recentemente tentativas diretas de intervenção na soberania brasileira, especialmente no campo judicial. Daniela, como o governo de Donald Trump, por exemplo, tentou contestar a atuação do judiciário brasileiro e o que isso representa para a nossa soberania? Estamos diante de um exemplo crítico de contestação da soberania externa. Tivemos momentos em que o governo ou grupos ligados a Donald Trump questionaram diretamente decisões de ministro do Supremo Tribunal Federal, chegando a impetrar ações judiciais em tribunais americanos contra autoridades brasileiras ou aplicando sanções administrativas. Isso não é apenas uma crítica política, é um movimento que tenta estender a jurisdição do outro país sobre o Brasil, violando o princípio fundamental da territorialidade e da independência dos poderes de um Estado soberano. A reação a esses atos, seja por meio de notas diplomáticas ou pela recusa em acatar tais determinações, é a defesa ativa da soberania nacional. Isso nos leva a uma nova fronteira do poder. Além das fronteiras físicas e das relações diplomáticas tradicionais, surge o conceito de soberania digital. Elbe, o que vem a ser essa soberania e como ela afeta a sociedade atual? A soberania digital é a capacidade de um Estado de exercer sua autoridade e controle no ambiente digital. Isso significa que o Estado tem autonomia para definir e aplicar leis sobre a infraestrutura de tecnologia, os fluxos de dados, a segurança cibernética e os serviços digitais dentro do seu território. O ponto central e controverso
é o controle sobre os dados de seus cidadãos e instituições, que muitas vezes são armazenados e processados por big techs estrangeiras, fora da nossa jurisdição. E qual a importância disso para o cidadão e para o Estado? Bem, isso tem uma enorme importância para o Estado, pois são dados sigilosos, dados de toda a população. E isso tem uma implicação muito grande, há um risco muito grande sobre isso, porque a privacidade desses dados, a gente não sabe como isso é tratado por essas empresas estrangeiras, a lei brasileira não tem jurisdição sobre elas, né? Então, se os dados brasileiros estão nos servidores do exterior, podem estar sujeitos aí a essas leis estrangeiras. Então, essas big techs como a Meta, a Amazon, que permite acesso do governo dos Estados Unidos a esses dados, e isso afeta diretamente a nossa soberania de dados. Em segundo lugar, a nossa autonomia tecnológica. Um país que depende totalmente de tecnologias estrangeiras, como sistemas operacionais ou serviços de nuvem, perde a capacidade de decidir sobre questões estratégicas. A soberania digital busca, portanto, garantir que o país não se torne um mero colonialismo de dados, onde as decisões cruciais para o futuro são tomadas por potências ou corporações externas. É um novo campo de batalha para a defesa da independência nacional. Perfeito. A soberania, então, se expande do controle territorial para o controle da informação. Hoje, nós desvendamos os pilares que sustentam a nossa nação. Vimos a distinção entre povo, nação e população, a importância do território em sua dupla dimensão e a força vital da soberania, tanto interna quanto externa. Siga o Frequência Jurídica na sua plataforma favorita e compartilhe com os colegas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.